Bom dia! Vamos começar mais um devocional. Vamos ler no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 4, que diz assim: E o Senhor viu que ele se voltava para ver, e Deus o chamou no meio da sarça. Vamos ler agora Salmos 46, 10, que diz assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que palavra linda, né? Deus, ele estava chamando Moisés, né? E Moisés ouviu, né? E você já sentiu como se Deus ele estivesse falando com você, mas você não conseguisse ouvir? Às vezes a gente acha que Deus deveria nos chamar, né? Mas na verdade, muitas vezes ele aguarda a nossa atenção. Lembra quando Moisés ele estava na sarça ardente? Deus ele falou com ele depois que Moisés se voltou para observar o que estava acontecendo. Não foi um grito de longe, mas foi um convite para se aproximar e prestar atenção. Quando Moisés ele se aproximou da sarça, Deus falou assim: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está é santo. Deus ele começou a falar com Moisés assim que ele deu atenção, né? E isso nos ensina que Deus ele não força a gente a ouvir a voz dele de maneira nenhuma. Ele espera que nós nos voltemos para ele, né? Deus ele espera que a gente o busque verdadeiramente, que a gente esteja com os nossos ouvidos prontos para ouvi-lo, né? Muitas vezes nós ficamos tão ocupados, né, com a nossa rotina, né, com o nosso trabalho, né, do dia a dia, e a gente não dá atenção a Deus, a gente se esquece, até muitas vezes a gente acorda e nem fala com Deus, né? A primeira pessoa que nós devemos falar assim que nós acordamos é Deus, porque por ter nos dado mais um dia, né? Que nós venhamos, não é verdade? Quantas vezes nós acordamos e não damos bom dia a Deus, né? O nosso primeiro bom dia deve ser primeiro para Deus, né? Agradecer a Ele pelo novo dia que Ele nos deu, né? Porque cada dia que Deus ele nos dá é um presente. Então que nós venhamos agradecer a Deus, que nós venhamos dar atenção assim que nós acordar à voz de Deus, que nós venhamos agradecer, né? Pelo presente da vida, pelo milagre diário que é a vida que Deus nos dá todos os dias, né? Nossos momentos, né, com Deus não podem ser interrompidos por uma agenda cheia, né, de coisas, correria da vida. Se nós queremos ouvir a voz de Deus, nós precisamos preservar um tempo para Ele, nós precisamos, deixar aquele momento, né? Você tem que escolher um dia, um tempo no seu dia, né? Pelo menos 30 minutos ali do seu dia, para você ficar a sós com Deus, você ler a Bíblia, ficar em silêncio com Deus e falar aquilo que você quer contar para Ele, né? Às vezes você não precisa nem falar, né? Só o seu silêncio Deus ele entende. Então temos que ter esse momento, né, com Deus, de intimidade com Ele, de tirar aqueles minutos de conversar com Deus, de ler a palavra dele, de cantar louvores a Deus, né? Porque Deus ele não é que ele precisa, nós que precisamos, né? Porque Deus ele está pronto para nos ouvir, né? Então nós temos que nos voltar para Ele, né? Nos desligarmos, né, das distrações do dia a dia
e dar atenção a Deus, né? Deus, ele tem que ser em primeiro lugar em nossas vidas. Então, nós temos que tirar aquele momento para orar, para falar com Deus. Todos os dias a gente tem que ter esse momento, né? Não só ouvir a palavra, mas ler a palavra, né? Ler a Bíblia, entender mais o que Deus ele quer falar, porque Deus ele fala muitas vezes conosco através da Bíblia. Então nós temos que buscar a Deus lendo a Bíblia também, né? Para Deus falar conosco, porque a palavra dele é maravilhosa e Deus ele fala conosco muito através da palavra, da Bíblia, né? Então, se você sente que não está ouvindo Deus, pergunte-se para si mesmo: será que não sou? Que você pergunte, né? Será que não sou eu que não estou dando atenção? Será que não sou eu que não estou ouvindo, que não estou querendo ouvir a voz de Deus? Deus, ele está falando. Muitas vezes nós é que não ouvimos Deus falar, mas Deus ele fala. Deus ele fala tanto, mas muitas vezes nós não percebemos a voz dele. Então, assim como fala, né, que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Então nós temos que conhecer a voz do nosso pastor, a voz do nosso Deus, do nosso Senhor. Como é que a gente conhece a voz dele? Buscando ele, né? Lendo a palavra. Assim você conhece a voz do seu pastor, do seu Deus, do nosso Deus. E que você venha se esforçar para ter esse momento com Deus, né? Esse momento de intimidade com Deus. Que você venha desacelerar, porque hoje em dia a gente está tão acelerado, a gente quer tanto fazer tudo, todas as coisas, e a gente acaba que não fazendo quase nada, né? Então a gente tem que desacelerar e dedicar o nosso tempo, um tempo para a gente ouvir a voz de Deus. Quando você se voltar para Ele, você vai encontrar um Deus que deseja falar com você todos os dias, né? Deus ele fala conosco todos os dias. Só basta a gente ficar em silêncio e ouvir a voz dele, né? Para o que ele quer falar. Agora vamos ler aqui em Tiago, 1 Tiago 1, versículo 19, que diz assim: sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o espelho, o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se e logo se esqueceu de quem era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então, né, assim como a palavra de Deus diz, né, que nós venhamos ser ouvintes, né, e tardio para falar. Então, esse foi o devocional de hoje. Que Deus ele possa colocar essa palavra no seu coração, que você venha guardar essa palavra e que Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus.